Olá pessoal, hoje nós vamos estar falando sobre o sistema BO. Eu separei o sistema BO do sistema RH em duas aulas diferentes que vão fazer parte das nossas aulas de imunohematologia básica. Então, como é imunohematologia básica, nós não vamos focar muito em genética, nessa parte de imunologia, nós vamos focar mais na parte de como é uma hemácia do tipo A, do tipo B, do tipo AB e do tipo O. Daí tem uma partezinha um pouquinho chata, que é o histórico, mas a gente precisa saber de onde veio esse sistema. É o primeiro sistema sanguíneo humano descoberto. Foi descoberto lá no ano de 1900 pelo médico Karl Landsteiner. Ele descreveu 3 tipos diferentes de sangue: o tipo A, o tipo B, inicialmente o tipo C, que depois passou a ser o tipo O. Esse outro pesquisador, ele disse que tinha um outro tipo, que era o tipo AB, ou seja, era o tipo A e o tipo B ao mesmo tempo. Esses outros 2 pesquisadores, por volta de 1910, descreveram que esse sistema obedecia à lei de Mendel, ou seja, era uma herança genética, sendo A e B dominantes. Um pouquinho bem básico sobre a genética. O genes ABO se localiza no braço longo do cromossomo 9, nessa posição. Foram definidos 4 genes, o A1, o A2, o B e o O. Esses genes codificam a produção de 2 enzimas glicosiltransferases A e B, a que produz o antígeno A e a B que produz o antígeno B. E o gene O não produz nenhuma transferase ativa. A diferença entre os genes A e B são 7 nucleotídeos no DNA, que resulta em 4 aminoácidos diferentes nas transferases A e B. Agora vamos falar um pouquinho sobre os antígenos, que são chamados também de aglutinogênios. Eu prefiro chamar de antígenos. Eles não são restritos à membrana eritrocitária, ou seja, apesar de eles serem antígenos eritrocitários, eles não estão restritos somente à membrana da hemácia. Eles também estão presentes na saliva e em outros líquidos biológicos, exceto no fluido espinhal. São encontrados na maioria das células epiteliais e endoteliais. Estão presentes nos linfócitos e nas plaquetas também. São definidos 4 antígenos do sistema ABO: o A, o B, o AB e o A1. Eles são expressos desde a 5ª semana de vida intrauterina, lá no feto, e a expressão aumenta com a idade. E ela é máxima em torno de 2 a 4 anos de vida. Agora vamos falar um pouquinho sobre subgrupos. Os antígenos A e B apresentam subgrupos que se caracterizam por diferenças na quantidade e na forma de expressão na membrana das hemácias, devido a alterações genéticas que codificam transferases diferentes das transferases normais, a A e a B. Os subgrupos, nos testes imunohematológicos, apresentam intensidade de reação mais fraca com os reagentes anti-A, anti-B, anti-AB, o que pode levar a uma discrepância, ou seja, uma diferença entre a prova direta e a prova reversa. Continuando a falar sobre subgrupos, o uso de lectinas específicas anti-A1 e anti-H pode auxiliar na determinação dos subgrupos. As hemácias A1 apresentam reações positiva com lectina anti-A1 e negativa com lectina anti-H. Nos subgrupos de A, a reação é o contrário. Apresenta negativa com anti-A1 e positiva com anti-H. Os subgrupos ocorrem também nos indivíduos AB. Estatisticamente, 80% dos indivíduos A ou AB são A1 ou A1B, 19% são A2 ou A2B e 1% outros subgrupos, A3, AINT, AL, AM, AX, AY, etc. Ou seja, sempre estão surgindo subgrupos novos através daquelas mutações que falamos no slide anterior. Os subgrupos de B são bem mais raros, mas já foram descritos o B3, o BX, o BM e o BL. Continuando com os subgrupos, a reação de aglutinação com os antissoros A e B só é possível quando tem mais de 2.000 sítios antigênicos presentes na membrana da hemácia, ou seja,
Se tiver menos do que esses 2.000 sítios antigênicos, a reação pode dar negativa, sendo que ele é um dos grupos de A ou um dos grupos de B. Vamos falar agora sobre os anticorpos, que são as aglutininas. Eles estão ausentes no nascimento e são detectáveis após os 4 meses de idade. Uma das teorias propostas para o aparecimento consiste na heteroimunização, através da flora bacteriana intestinal, anatoxinas diftéricas, tetânicas, soroterapia antitetânica, medicamentos de origem animal, vacina antigripal, infecção por toxocara, ou seja, vários fatores podem influenciar nessa heteroimunização e fazer com que haja o surgimento desses anticorpos, dessas aglutininas. A gravidez ABO incompatível, assim como a transfusão incompatível, pode determinar aloimunização eritrocitária e o aparecimento de imunoglobulinas da classe IgG. Continuando então a falar sobre anticorpos, eles são potentes anticorpos IgM ou IgG, ou seja, causam forte aglutinação direta. Eles são capazes de ativar a cascata do comprimento até o C9, levando à hemólise aguda intravascular. É muito importante na área transfusional e estão envolvidos no caso de doença hemolítica perinatal, de forma moderada, não de forma grave, como no sistema RH. Agora vamos falar sobre os anticorpos naturais. O anti-A ele ocorre naturalmente no grupo B. O anti-B ocorre naturalmente no grupo A. O anti-AB ocorre naturalmente no grupo O. O anti-A1 pode ocorrer naturalmente no grupo A2. Aqui uma tabelinha explicando a primeira coluna, o tipo sanguíneo, na segunda coluna o genótipo, mostrando que os genes A e B são dominantes. Na terceira coluna, os antígenos A, B, AB e no O ausente. E os anticorpos na quarta coluna, o anti-B, o anti-A, a ausência e a presença dos outros dois no tipo O. Então essa tabela é traduzida na próxima explicação. Então aqui é uma maneira muito didática, simples, de a gente estar entendendo como a diferença entre os 4 tipos de hemácia em relação ao sistema BO. Então a primeira hemácia ela é a hemácia do tipo A, ou seja, ela tem um antígeno do tipo A. Ali mostra um desenho na membrana da hemácia simbolizando o antígeno A. Do lado tem a hemácia do tipo sanguíneo B, então ela está mostrando um desenho representando o antígeno B. A hemácia do tipo AB mostra o desenho representando o antígeno A e o antígeno B, ou seja, o tipo AB ela é A e B ao mesmo tempo. E a última hemácia do tipo O, mostrando sem antígeno nenhum do sistema BO na sua superfície. Aqui a mesma explicação, só que de uma maneira diferente. A gente vê a hemácia A, a hemácia B, a hemácia B e a hemácia O, com as representações dos antígenos. Na linha de baixo a gente vê os antígenos representados pelos seus desenhinhos. E na última linha a gente vê os anticorpos presentes no plasma, representando ali pelos seus desenhos. Aqui nós temos o exemplo de como é uma aglutinação a nível didático. Nós temos hemácias com epítopos específicos dos anticorpos que estão logo à frente. Depois eles reagem e formam a aglutinação. E no final ali a gente está vendo o que aconteceu. Virou uma bagunça, ou seja, virou uma aglutinação. Então, a nível didático, é isso que aconteceu. Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre a prova de tipagem sanguínea, que já é a teoria da prática do que acontece dentro do laboratório. Temos 2 tipos de prova. A tipagem direta, que é a busca direta de antígenos através dos anticorpos conhecidos. E nós temos a tipagem reversa, que é a busca de anticorpos através de antígenos conhecidos. Então, na tipagem direta, o que nós vamos misturar? O soro com anticorpo anti-A ou anti-B, que é conhecido, com a solução de hemácias desconhecida. E na tipagem reversa,
Nós vamos misturar o soro com anticorpo desconhecido, ou seja, do paciente, com uma solução de hemácias A1 e B, que são adquiridas comercialmente. Então, detalhando um pouquinho sobre a tipagem sanguínea direta. O que nós vamos precisar? Preparar uma solução de 5% de hemácias em solução fisiológica, ou seja, 950 microlitros de solução fisiológica e 50 microlitros de hemácia. Nós vamos rotular 3 tubos de ensaio, A, B e AB. Vamos colocar uma gota dos soros anti-A, anti-B e anti-AB nos devidos tubos. Vamos colocar uma gota de suspensão de hemácia em cada tubo. Vamos agitar os tubos e centrifugar. 1000 RPM durante 1 minuto ou 3400 RPM durante 15 segundos. Isso depende da padronização do seu laboratório ou do laboratório da faculdade. Depois disso, vamos fazer a leitura da aglutinação contra um fundo iluminado, ressuspendendo gentilmente, atenção, gentilmente, o botão de aglutinação. Aqui a representação em desenho, o tubo A, o tubo B e o tubo AB. Uma gota de sangue em cada um e uma gota do soro anti-A, anti-B e anti-AB em cada um. Vamos centrifugar e no final vai sobrar o botão de hemácias que vamos analisar. Agora vamos estar detalhando a tipagem sanguínea reversa. O que nós vamos precisar? Adquirir a suspensão de hemácias 5% de A1 e B. Isso a gente adquire comercialmente. Nós vamos rotular 2 tubos de ensaio, RA e RB. Vamos colocar uma gota de suspensão de hemácias A1 e B nos tubos correspondentes. Vamos colocar 2 gotas de soro da amostra em cada tubo. Vamos agitar os tubos e centrifugar adequadamente, assim como no slide anterior. Vamos fazer a leitura da aglutinação contra um fundo iluminado, ressuspendendo gentilmente, atenção, gentilmente, o botão. Aqui é a representação, uma gota de sangue em cada tubo, no seu respectivo tubo, no RA e no RB, e 2 gotas de soro em cada um. Centrifugar e depois analisar o botão de hemácia. Como nós fazemos a interpretação do resultado? O sangue do grupo A, ele tem a reação positiva no A e reação negativa no B. Tem reação negativa no RA e reação positiva no RB. O sangue do grupo B tem reação negativa no A e reação positiva no B. Tem reação positiva no RA e reação negativa no RB. Sangue do grupo AB, reação positiva no A e reação positiva no B. Reação negativa no RA e reação negativa no RB. E o sangue do grupo O, reação negativa no A e reação negativa no B. E reação positiva no RA e reação positiva no RB. O tubo AB, ele vai ter uma reação positiva no grupo A, uma reação positiva no grupo B e uma reação positiva no grupo AB. E uma reação negativa no grupo O. Continuando com a interpretação do resultado, aqui nós estamos mostrando uma tabelinha do que foi explicado no slide anterior, mostrando a bolinha com o fundo branco como positivo e a bolinha vermelha como negativo. Vamos falar sobre a quantificação da intensidade da reação. Aqui nós temos 4 tubos, os 4 tubos são positivos, são reagentes, mas estão em intensidades diferentes. O primeiro tubo a gente vê um tubo 4 cruzes de reação, ou seja, um botão sólido e um fundo claro. O segundo tubo a gente vê ele 3 cruzes positivo, ele tem grumos bem grandes e ele continua com fundo claro. Outro tubo ele é 2 cruzes positivo e ele tem grumos menores e numerosos e ele tem um fundo levemente rosa. O positivo, uma cruz, ele tem grumos muito pequenos, como se fossem grãos de areia, e ele tem um fundo bastante avermelhado. Então, essas são as 4 cruzes de intensidade de uma reação. Entendendo a reação direta. A reação positiva no tubo A significa que tem presença de antígenos eritrocitários do tipo A na membrana das hemácias. A reação positiva no tubo B
significa que tem presença de antígenos eritrocitários do tipo B na membrana das hemácias. A reação positiva no tubo AB significa que tem presença de antígenos eritrocitários do tipo A e também a presença de antígenos eritrocitários do tipo B na membrana das hemácias. Se nós não temos reação positiva no tubo A, no tubo B e no tubo AB, significa que temos ausência de antígenos eritrocitários do tipo A e do tipo B na membrana das hemácias. Agora, entendendo a reação reversa. Reação positiva no tubo RA1. Significa que temos presença de anticorpos anti-A1 no soro testado, ou seja, ela é tipo B. Reação positiva no tubo RB. Significa que temos a presença de anticorpos B no tubo testado, ou seja, ela é do tipo A. Reação positiva no tubo RA e no tubo RB. Significa presença de anticorpos anti-A1 e presença de anticorpos anti-B no soro testado, ou seja, tipo O. Reação negativa no tubo RA e no tubo RB. Significa ausência de anticorpos anti-A1 e ausência de anticorpos anti-B no soro testado, ou seja, ela é tipo AB. Então, essa foi uma aula aqui pelo Biomédicos Gente Boa. Visite lá nosso site www.biomedicosgenteboa.com. Compartilhe e nos ajude a ajudar.